Bem-vindos novamente aos vídeos do C#. Estamos a falar, sobre a utilização de classes que existem dentro do namespace system.inout e estivemos a ver nos vídeos anteriores como utilizar a classe estática directory, que nos permite criar ou aceder a pastas do nosso computador. Neste vídeo vamos falar muito rapidamente sobre o termo file, isto é, a classe file. E a classe file é uma classe que tem aqui uma série de métodos que são bastante úteis e eu vou exemplificar alguns. Primeiro, antes de começarmos a trabalhar com a classe file, eu vou fazer o seguinte: vou criar aqui um ficheiro vazio, neste caso new, um ficheiro de texto, e vou chamá-lo ficheiro.text ou txt. Portanto, ele está dentro da pasta exercícios, e para evitar ter que estar aí a criar sempre o texto C, /, exercícios, qualquer coisa, eu vou criar aqui uma variável string, que é a minha pasta, e que é igual a C /, exercícios /, ok? E agora reparem o seguinte: portanto, estamos aqui a colocar dentro desta variável string um caminho, neste caso é o caminho para o nosso ficheiro. E agora, um dos primeiros métodos que, por exemplo, o file tem e que nos vai interessar agora é verificar se um determinado ficheiro existe. Isto é, se ele existe, funciona exatamente à mesma semelhança do método de directory, e por isso eu posso fazer simplesmente isto: if file.exists, e agora vou colocar aqui o pasta mais, e agora vou adicionar aqui o nome do meu ficheiro de texto que eu criei. Isto é, se o meu ficheiro, ou melhor, o ficheiro que está nesta localização, que é C /exercícios /ficheiros. E porquê que eu coloquei esta barra aqui no final? Precisamente porque, se não a colocar no final, eu teria que a colocar aqui, e para isso teria que usar novamente aqui o arroba. Portanto, estamos a falar exatamente das mesmas funções, mas uma vez que eu já uso o arroba aqui, então vou aproveitar para especificar mais o caminho. Então, neste caso, se esta condição se verificar verdadeira, ele vai apresentar uma mensagem: messagebox.show, o ficheiro existe. Caso contrário, messagebox.show, o ficheiro não existe, ok? Portanto, esta é uma das utilidades que tem, então, este método exists, que devolve uma variável do tipo booleana. Ora bem, uma variável verdadeiro ou falso. Ora, uma vez que verdadeiro ou falso é exatamente a condição que é analisada dentro desta instrução if, se a condição for verdadeira, ele executa este código, se não executa aquele. Vamos verificar. O ficheiro txt existe e, portanto, o ficheiro existe, ele está lá localizado. Se eu alterar aqui ligeiramente o nome, ou melhor, chamar, por exemplo, ficheiros txt, é evidente que ele vai dizer que o ficheiro não existe. E, portanto, esta é uma das formas muito práticas de nós conseguirmos perceber se podemos ou não criar um determinado ficheiro. Isto porquê? Porque, por exemplo, se nós quisermos utilizar file para criar ficheiros, nós podemos fazê-lo da seguinte forma: file.create. E quando eu coloco aqui os meus parâmetros no create, o que eu vou fazer é vou passar para os parâmetros o caminho completo do ficheiro que eu quero criar. Então eu vou colocar aqui o pasta mais e o nome do ficheiro. Ok? Eu vou colocar aqui uma message box a informar que o processo foi terminado com sucesso. Processo terminado. Ok? Quer dizer que se esta caixa de mensagem surgir, quer dizer que o programa conseguiu ultrapassar esta fase da criação do ficheiro. Vamos certificar que o ficheiro agora não existe. Eu vou apagá-lo e o ficheiro não existe. Então eu vou agora executar o meu código e vou depois clicar no botão para executar aquilo que ali está. Cá está. Processo terminado. O que quer dizer que o ficheiro foi criado. Agora reparem o que é que acontece se eu voltar a clicar no botão. O programa pura e simplesmente para, uma vez que o ficheiro já existe, ok? E, portanto,
ele diz que não pode alterar ou criar um novo fecheiro porque este fecheiro já está a ser usado por outro processo. Este processo é exatamente o programa que nós estamos a usar neste momento, uma vez que ele criou o fecheiro e deixou ficar lá o fecheiro, enfim, dentro daquilo que se chama a coleção de lixo, ou deixou ficar o fecheiro dentro da memória do computador, isto é, de qualquer das formas associado a este programa que estava a ser executado. Aqui o file não tem nenhum close, isto é, não posso fechar aquele fecheiro, e por esse mesmo facto é que o método que pessoalmente eu habitualmente utilizo para criar fecheiros não é propriamente este, ou neste caso pequenos fecheiros de texto, não é este o método que eu habitualmente uso. Eu irei explicar isso nos próximos vídeos, é muito mais, é simplesmente mais interessante e bastante mais flexível, e utiliza instruções que também fazem parte do system.inout, que é o streamWrite e streamRead, para ler e escrever. Mas, de qualquer das formas, existe esta possibilidade de nós criarmos fecheiros desta forma. E existe também a possibilidade de nós podermos apagar os fecheiros, caso eles existam. Neste caso, ele existe, está aqui, e eu posso, por exemplo, utilizar métodos tão interessantes como, por exemplo, o .copy. Se eu quiser copiar, neste caso, o que vai acontecer é que vão ser solicitados dois parâmetros. O primeiro é qual é o fecheiro de origem, neste caso é pasta, e portanto estamos a referenciar a esta pasta que aqui está, mais ficheiro.txt, ok? A seguir ele vai nos perguntar para onde é que nós queremos copiar este fecheiro, e então eu vou escrever pasta, mais, e agora reparem que eu vou utilizar, neste caso, pasta exercícios, vou copiá-lo para dentro da pasta 3 que está vazia, ok? Então vou colocar aqui, pasta, mais, e agora vou colocar o arroba, pasta 3, barra, e posso dar aqui o nome logo do fecheiro. Neste caso, posso até repetir, fecheiro.txt, e tenho então a minha instrução feita, isto é, o fecheiro vai pegar nestes dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a localização do fecheiro original e o segundo parâmetro é a localização do fecheiro que vai ser, para onde ele vai ser copiado, certo? Então, se eu executar agora este código, eu clico no botão e ele diz-me processo terminado, e se eu agora for verificar, ele dentro da pasta 3 fez uma cópia de fecheiro, ok? Eu vou aqui apagar fecheiro, vou voltar aqui atrás, e reparem que novamente eu tive que utilizar o arroba porque está aqui uma barra e que é importante. É evidente que eu, no meio da cópia, posso alterar o nome do fecheiro, e neste caso ficar fecheiro alterado, por exemplo. Se eu executar este código, evidentemente ele vai fazer uma cópia do fecheiro para dentro da pasta 3, mas neste caso com um nome diferente. Vamos aqui apagar, ok. E posso, inclusive, também fazer uma cópia do fecheiro para a mesma pasta. Isto é, vou deixar ficar pasta, vou apagar tudo o que está aqui, inclusive o arroba, uma vez que não há barras e, portanto, não há caracteres de escape. E então, desde que o nome seja diferente, e neste caso eu posso até colocar só fecheiro 1, reparem o que é que vai acontecer. Ele vai executar o processo normalmente, e o que vai acontecer aqui na prática é que dentro da pasta exercícios existe fecheiro e fecheiro 1. E portanto, esta é uma forma muito simples de ver então como é que a instrução copy funciona aqui na classe file.